A globalização levou ao desenvolvimento de transportes e meios de comunicação, o que resultou na ampliação de movimentos populacionais por todo o planeta. Inicialmente, é importante ressaltar a diferença entre os conceitos de migrante e refugiado. Migratório significa movimento e migrante significa indivíduo em movimento. O termo migrante se divide em dois: imigrante e emigrante. Imigrante é o indivíduo que entra em um território e emigrante é o indivíduo que sai de um território. O mesmo termo tem sua subdivisão em interno e externo. Migrante interno é aquele que se movimenta dentro de seu país. Imigrante externo é aquele que se movimenta de um país para o outro. Refugiado refere-se às pessoas que são obrigadas a saírem de seu território. O conjunto de pessoas em movimento de um território para outro é chamado de fluxo migratório, e ele acontece devido à repulsão ou atração populacional. Com o fim da monarquia, instaurou-se a República no Brasil. A Primeira República, ou República Velha, durou entre os anos de 1889 e 1930. Ela foi dividida em dois períodos: República da Espada, entre 1889 e 1894, e República Oligárquica, entre 1894 e 1930. Os presidentes da República da Espada foram militares: Marechal Deodoro da Fonseca e, em seguida, Marechal Floriano Peixoto. A República da Espada foi marcada por um governo provisório, pela Constituição de 1891, por uma crise econômica, entre outras coisas. Já a República Oligárquica teve entre suas principais características a política dos governadores, o coronelismo, a Guerra dos Canudos, Guerra do Contestado e Guerra da Chibata, e, em especial, a política do café com leite. Oligarquia significa poder na mão de poucos, e esse pouco refere-se a paulistas e mineiros. Basicamente, essa república se baseou num revezamento entre presidentes mineiros e paulistas. Após alguns anos de atuação dessa política, o presidente Washington Luiz, que era paulista, indicou Júlio Prestes e, como seu vice, João Pessoa, que também eram paulistas, para o poder, ocasionando um conflito entre São Paulo e Minas Gerais, o que levou Getúlio Vargas ao poder por meio de um golpe, em 1930. Durante a República Velha, o fluxo migratório no Brasil foi muito significativo. Com a abolição da escravatura em 1888 e a busca por novas oportunidades, houve um grande movimento de migração interna, especialmente do campo para as cidades, o êxodo rural. Com isso, houve o aumento da vinda de imigrantes estrangeiros, principalmente os europeus, especificamente os italianos. Eles vieram em busca de trabalho nas plantações de café e nas indústrias que estavam em expansão. Esse fluxo migratório contribuiu para a formação cultural do Brasil, deixando um legado importante na sociedade brasileira. Porém, infelizmente, a acolhida desses migrantes por parte de entidades governamentais ou não governamentais muitas vezes leva a discursos violentos de ódio e xenofobia. A Segunda República teve início em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder após a deposição do presidente Washington Luiz. Durante essa fase, Vargas implementou uma série de mudanças e reformas que tiveram impacto duradouro na sociedade brasileira. Durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que ocorreu em 1930 e 1934, houve uma série de medidas e transformações significativas na política e na sociedade brasileira. Após o período do governo provisório de Getúlio Vargas, que se estendeu de 1930 a 1934, o Brasil passou por um processo de transição para um governo constitucional. Esse processo culminou na promulgação da Constituição de 1934, que marcou o início de um governo constitucional no país. O período do governo constitucional é fundamental para a consolidação do Estado de Direito e para a garantia da estabilidade política e jurídica de um país. A Constituição serve como uma lei fundamental que rege a organização do Estado, os direitos individuais e coletivos e as competências dos poderes públicos.
O Estado Novo no Brasil foi um período de regime autoritário que vigorou entre os anos de 1937 a 1945 durante o governo de Getúlio Vargas. Esse período foi marcado por uma forte centralização do poder, restrições às liberdades civis, censura e repressão política. O Estado Novo teve início com um golpe de Estado conhecido como Golpe de 1977, o Golpe do Estado Novo, no qual Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, fechou o Supremo Tribunal Federal e instaurou um regime ditatorial no país. Dessa forma, ele consolidou seu poder e governou de forma autoritária. Durante a era Vargas, Getúlio Vargas governou o Brasil de forma autoritária de 1930 a 1945 e democraticamente de 1951 a 1954. Seu governo foi marcado pela industrialização, nacionalismo, leis trabalhistas, instauração do Estado Novo e participação na Segunda Guerra Mundial. Vargas deixou um legado significativo na história do Brasil. O governo populista, ou a Quarta República, foi um período da história brasileira, iniciado em 1946, que foi com a posse de Eurico Gaspar Dutra, e finalizado em 1964 com o golpe civil-militar, que marcou o início da ditadura militar no Brasil. A República Populista também foi marcada por intensas tensões políticas e pela política de desenvolvimento do Brasil. Durante o governo populista, os principais fluxos migratórios geralmente estão relacionados às políticas de imigrações adotadas pelo governo. Em alguns casos, líderes populistas podem promover a imigração de grupos étnicos específicos que são vistos como aliados políticos, enquanto em outros casos podem restringir a imigração para proteger os interesses da população local. Os fluxos migratórios também podem ser influenciados por políticos econômicos e sociais, implementando pelo governo populista, que podem afetar as condições de vida e trabalho das pessoas,